Olá, queridos, como estão? Estimo que bem. O meu nome é Fábio Silva e eu vou conduzi-los em nossa palestra no 2º Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade. O meu tema é Agricultura Familiar, uma oportunidade de negócios. Muito bem, vamos iniciar com um breve resumo, que mostra que a pesquisa obteve uma trajetória panorâmica da agricultura familiar, pela perspectiva de negócio que pode se tornar promissor no curto prazo. Estes acontecimentos geram emprego e renda e estimulam a economia, fomentando o desenvolvimento regional. Por fim, a agricultura ela tem o apoio do governo, o que a torna uma oportunidade de negócio lucrativa. Muito bem, queridos. O foco da pesquisa foi mostrar o comportamento da economia e proporcionou os pilares necessários para que a agricultura familiar se tornasse uma oportunidade de negócio promissor. E apresentar as ações que fortalecem o lado da oferta e o lado da demanda pela aquisição de alimentos, de produtos da agricultura familiar. Muito bem, queridos. Expor também as ações do governo para conectar ofertante e demandante desse segmento. Para tal, nós tivemos que fazer uma divisão por meio de sessões. A primeira sessão traz uma breve introdução, na sequência os procedimentos metodológicos, as mudanças na economia brasileira, o fortalecimento do lado da oferta, do lado da demanda e o PAA como conector entre ofertante e demandante. E por fim, as conclusões que são os achados da pesquisa. Em nossa breve introdução, nós apresentamos que a agricultura familiar é um negócio cujas bases são compostas pelos aglomerados familiares, estabelecendo mínimos custos de mão de obra, baixo investimento e a produção é oriunda dos esforços do agricultor. A diversidade ela é apontada como benéfica e causa efeitos diretos sobre a renda e a segurança alimentar. Muito bem, queridos. Para o procedimento metodológico, nós abordamos uma revisão bibliográfica, com bases em artigos científicos, consultas em sites do governo, plataformas oficiais de dados, informações confiáveis, livros da área, também recortes de matérias interessantes sobre a temática. Nós nos resguardamos e tomamos cuidado contra informações inconsistentes, pois todas as informações aqui constantes foram devidamente verificadas. A mudança na economia brasileira aborda bem o consenso de Washington na década de 90, onde direcionou a prioridade dos gastos públicos para a saúde, educação, infraestrutura, e foram recomendados que houvesse disciplina fiscal, reforma fiscal, intervenção nas taxas de câmbio, garantia de direito de propriedade, redução de regulamentação dos mercados, liberalização do comércio internacional, privatizações e abertura financeira. Nosso foco aqui será um pouco sobre as privatizações e a abertura financeira. Toda essa perspectiva do consenso de Washington foi para ajustar a economia brasileira para uma conexão com a economia internacional. Muito bem, queridos, pela abordagem do consenso de Washington, foi preparar a economia brasileira para a entrada do investimento estrangeiro direto. Nesse contexto, o investimento teve o papel de corrigir e financiar, respectivamente, financiar o crescimento econômico e corrigir os desequilíbrios externos transitórios. Participar ativamente na reestruturação industrial, fornecendo recursos tecnológicos para a modernização organizacional e produtiva. Essa modernização organizacional e produtiva, pela perspectiva do produtiva, que nós vamos incluir a agricultura familiar. Muito bem, queridos. Pegando agora pela perspectiva do fortalecimento da oferta de alimentos, um dos instrumentos utilizados para as privatizações no consenso de Washington foi o PND, a criação de um programa que é o Programa Nacional de Desestatização, cuja finalidade era
analisar a situação da empresa e, a partir dos resultados obtidos, recomendar sua privatização, aprovando a forma e as condições de venda da estatal. Mediante as privatizações, o governo, no período, adquiriu caixa. E parte dessa receita, ela foi justificada pela redução da intervenção estatal na economia, a regeneração do mercado com novos investimentos e a manutenção das receitas por meio de tributos. Parte desse capital oriundo das privatizações contribuiu para a criação de um programa que fomenta a agricultura familiar. Então, vamos entender esse contexto. Nessa perspectiva, com fundos, com parte do dinheiro da privatização, que contribuiu para a criação do programa Pronaf. E sua implementação ocorreu em 96, por meio do decreto 1946 e 1996, compreendendo a agricultura familiar e contemplando também outras áreas, aquicultores, extrativistas, povos indígenas e também os quilombolas. Então, com parte do dinheiro das privatizações, nós temos o Pronaf para fomentar a produção do agricultor familiar. Isso é uma parte do processo. Muito bem. Com a criação do Pronaf e o fomento da produção agrícola familiar, eleva-se a oferta de alimento. E quando se eleva a oferta de alimento, cai o preço do alimento. Então, o governo tende a fazer uma nova intervenção, no sentido de fazer com que esse alimento produzido pela agricultura familiar seja comercializado a preços compensatórios. Então, começa a surgir, o governo ele reestrutura uma política antiga, que é a política dos restaurantes populares, também conhecidos como os restaurantes comunitários ou cozinhas comunitárias e bandejões, que era uma política do governo Getúlio Vargas, que era o Serviço de Alimentação e Previdência Social, o SAPS. Essa política pública cumpriu o papel de fornecedor de alimentos para camadas populares através dos bandejões. Essa política ela começa a ganhar força por meio dos governos estaduais. E essa demanda ela se inicia e ganha muita força com o passar do tempo, regida pelos governos estaduais, aliada a uma outra política, que também é um outro exemplo, que é a aquisição do alimento dos agricultores familiares para compor a merenda escolar. Então, essas duas políticas ganham força, mas a do restaurante popular ela se destaca porque ela tem a necessidade de uma variedade maior, que é justamente o diferencial da agricultura familiar, a sua variedade de culturas. Então, os restaurantes populares começam a ganhar destaque, consequência da associação da agricultura familiar e essa política pública. E vem sendo lentamente implementado por meio dos governadores estaduais. Aliado a este movimento, o governo federal criou o programa que direcionou parte do gasto público para a aquisição dos alimentos oriundos da agricultura familiar. Essa outra intervenção, ela se dá por consequências dessa nova demanda dos restaurantes populares e das escolas por meio da merenda escolar, que são de alimentos da agricultura familiar para compor a merenda escolar, gera distúrbios na oferta do alimento da agricultura familiar. Então havia a necessidade de uma nova intervenção do governo. Então ele cria o PAA, é o Programa de Aquisição de Alimentos, e foi instituído pela Lei 10.696 de 2003. Permitiu a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Um diferencial, pois passa a garantir mercado consumidor dos produtos produzidos pelos agricultores cuja a finalidade é a agricultura familiar. O que nós temos agora? Um ciclo. O governo estimula a produção, fomenta a produção do agricultor familiar por meio do Pronaf e
garante a aquisição de alimento por meio do PAA. Então nós temos um ciclo que se fecha. E dentro desses gestores do PAA, quem são os gestores do PAA? Nós temos o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. E nós temos também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Neste artigo, nós vamos trabalhar com os dados da CONAB, que apresenta que em 2020, no Nordeste, mais de 13 mil agricultores familiares foram beneficiados. No Norte, mais de 5 mil. No Sudeste, mais de 5 mil. No Sul, mais de 2 mil, quase 3 mil. No Centro-Oeste foram 2.600, pouco mais de 1.600. No Sul foram 2.900. Então isso totalizou mais de 31 mil agricultores familiares. Isso gerou um montante de mais de 200 milhões de reais, gerando uma per capita de R$ 7.160 no ano de 2020. Isso deu uma renda mensal estável de R$ 596. Há de se lembrar que o agricultor familiar ele tem a opção de vender a produção, o alimento gerado oriundo da sua produção, no mercado, nas feiras e nos grandes players de sua região, agregando ainda mais a renda. Muito bem, queridos, e com isso nós concluímos que quando o governo direciona o gasto público para a aquisição de alimentos por meio do PAA, utiliza o consumo dos restaurantes populares para compor demanda da agricultura familiar, consequentemente gera a possibilidade para novos agricultores fortalecerem a cadeia. Então, oportuniza que novos entrantes possam participar dessa cadeia. Tal fato acarreta a oportunidade de negócio, pois há indícios que apontam na trajetória que o governo tem interesse na manutenção desse segmento, porque, conforme evidenciado, em momentos de crise do setor, o Estado fez intervenções para restabelecer o equilíbrio. As interferências foram meio de programas que deram apoio financeiro, técnico, mercadológico, para garantir a regeneração, ou o equilíbrio, o retorno ao equilíbrio. E, por fim, a agricultura familiar é uma oportunidade de negócios para geração de emprego e renda, porque tem receita garantida e mercado em plena expansão. Porque os governos estaduais continuam a utilizar, a fazer a aquisição dos alimentos oriundos da produção do agricultor familiar para a merenda escolar, e a política de restaurantes comunitários continua em expansão. Então, é um mercado consumidor em plena expansão. E pode-se constatar que a renda gerada pelo programa cria a estabilidade econômica dos produtores e entra na economia local, contribuindo e estimulando os mercados locais para o desenvolvimento regional. Queridos, assim eu encerro a minha participação no 2º Congresso Internacional de Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade. Muito obrigado.